todo fã de One Piece sabe, o Luffy tem 2 irmãos mais velhos, Ace e Sabo, com o Ace sendo o primeiro a ser apresentado, e logo de cara já conquistou um monte de fãs. Ele é um personagem muito bom e cativante por si só, e também muito interessante por si só, tanto que ele é lembrado por mais do que só ser o irmão do Luffy. E ele continua sendo o favorito de muita gente hoje em dia, e ele ainda é um personagem muito importante para toda a história de One Piece, com ele sendo um dos poucos personagens que morreram. Algo que o Oda não gosta de fazer muito com os seus personagens, né? Mas quando ele mata, ele faz pra doer mesmo, hein? A morte do Ace não só mexeu com a sua legião de fãs, mas também destruiu o psicológico do Luffy. Foi a primeira vez que a gente viu o Luffy completamente no fundo do poço. Ele chegou ao ponto de quase desistir do seu próprio sonho de se tornar o Rei dos Piratas. O One Piece ia acabar por ali, se não fosse o Jinbe para dar aquele conselho de parceiro mesmo. A morte do Ace deixou uma cambada de personagens e fãs muito triste, mas antes de morrer ele cita um tal de Sabo. E no momento nem dava pra saber quem era, porque é literalmente a primeira citação desse personagem. Só mais tarde, no arco da infância do Luffy, que a gente é apresentado ao Sabo, com ele sendo o terceiro irmão da família da Dan, e até então ele tinha sido supostamente morto em um ataque pelo um Tenryubito, mas acabou que ele sobreviveu e só perdeu a memória. E é a partir daqui que a coisa começa a ficar meio complicada. Esse lance de amnésia é sempre um recurso muito difícil de engolir. Em One Piece nem o Oda conseguiu fazer isso funcionar em 100%, tanto que o Sabo recupera as memórias lendo um jornal com a morte do Ace. E tipo, que sentido isso tem? Não tinha outras notícias falando sobre o Ace não? Ou foi só adicionar morte na manchete que ele já desbloqueou todas as memórias? Um bagulho meio nada a ver. Mas sabe, o personagem em si ainda poderia ser muito legal, então pô, vamos dar uma chance, né? Sabo faz sua grande aparição lá no arco de Dressrosa, tanto que é lá que ele reencontra o Luffy. E também foi aqui que ele comeu a Mera Mera no Mi, a antiga fruta do Ace. E tipo, o Sabo até teve momentos legais, principalmente com os membros do exército revolucionário e obviamente o reencontro do Luffy, né? Mas pelo menos pra mim ele parecia mais uma substituição pro Ace, só pra preencher o vazio que o Ace deixou na história. Mas aí as coisas começaram a mudar. E isso foi quando ele invadiu Mare Joyce. Foi nesse momento que o Sabo se destacou de verdade. A missão dele mostrou um monte de segredos sobre a cidade dos dragões celestiais, trazendo muita parte interessante da lore. E pra mim foi aí que ele começou a se tornar mais do que só uma cópia do Ace. Enquanto o Ace tinha aquela vibe mais marrenta e descolada, o Sabo trazia um aspecto mais tranquilo e divertido, sendo tipo aquele moleque que fica toda hora se metendo em problema, mas no fundo é gente boa. No fundo não é gente boa, mas é claro, nem tudo foi perfeito. O cara deixou o Rei Cobra, simplesmente o Rei de Alabasta, pra morrer pros Tenryubito. Ele até tentou salvar, mas no final até foi um milagre ele sair vivo de lá. No começo eu achava que o Sabo era só uma substituição barata do Ace, mas com o tempo minha opinião mudou e agora eu vejo que ele tem potencial para ser mais interessante que o próprio Ace. Ou eu tô exagerando? Tô nada não, véi. Mas principalmente por causa da sua conexão com o exército revolucionário. E o Sabo também acaba sempre se envolvendo em alguns momentos importantes da história, como a própria invasão em Mare Joyce bem em época de devaneio, e também por ele ser um dos responsáveis pela queda do Flamengo, lá no arco de Dressrosa. Se o Oda continuar desenvolvendo bem o Sabo, ele pode acabar se tornando um dos personagens mais importantes do momento atual de One Piece. Principalmente com o exército revolucionário se envolvendo cada vez mais nesses assuntos. Mas também existe a chance do Oda simplesmente escantear o menino, e aí ele vai ser simplesmente esquecido por boa parte do fandom. Mas eu acho que não, o Oda sabe o que faz. Sinceramente, eu espero muita coisa do Sabo pro futuro. O que antes parecia ser só uma cópia do Ace acabou se tornando um personagem muito interessante por si só. E agora é ver o que o Oda vai fazer com ele. Mas, bom, eu acho que é isso. Obrigado por assistir. Eu tô indo embora. E tchau.